importante que nós estamos vendo que está extrapolando as nossas discussões dentro de salas. Está atingindo grande número aqui de participantes já, né, da população. Então, era isso que eu queria colocar somente. Agradecemos a Eusébio e Ana Cristina, para a gente fechar com chave de ouro aqui, nossos parceiros do Ministério Público, a gente fez questão de trazer para que dê essa visão de como é que o fiscal da lei, né, que nos pede para responder, fazer um laudo geológico em 10 minutos, vê essa questão. Ana Cristina, por favor, a gente agradece muito a presença. Você tem 15 minutos. Tá, é rapidinho. Bom, antes de mais nada, queria agradecer ao Flávio pelo convite de abrir esse espaço para o Ministério Público e por aí também explicar um pouquinho como que a gente começou essa interação, né, a trabalhar junto com os órgãos ambientais. Antes de mais nada, eu sou engenheira geotécnica, tá? Eu não sou promotora nem advogada, e eu faço parte do grupo de apoio técnico especializado do Ministério Público, e que é um grupo pequeno, que atende a todo o estado do Rio de Janeiro, e que dá suporte técnico justamente aos processos, né, no meu caso, na área ambiental, né? Então, então, o Flávio me chamou para falar um pouquinho sobre o que o Ministério Público espera da atuação do geotécnico, do geólogo, e, na verdade, tudo começou com aquela desgraça toda que aconteceu na região serrana, que, quando estourou tudo, o promotor me chamou para acompanhar, né, a Friburgo. E eu cheguei lá, eu vi que nem eu tinha a menor ideia do que eu poderia fazer, e também vi que muitas outras pessoas também não tinham a menor ideia do que poderiam fazer. Todos os órgãos, a BMS, a BGE, todo mundo foi tentar ajudar, mas, na verdade, ninguém sabia por onde começar, porque não existia uma base técnica, um documento, um mapeamento, uma informação que a gente pudesse se basear para começar a questão da gestão daquela confusão toda, né? Então, aproveitei minha amizade com o Cláudio. Cláudio, socorro, onde você está? Eu estou em Friburgo, então me ajuda. O que a gente pode começar a conversar para me ajudar, para a gente poder ajudar de alguma forma, né? Sempre com aquela ideia de que o Ministério Público não estaria atuando naquele momento de emergência, né? A ideia é que o Ministério Público atuaria posteriormente na questão da gestão do território. Lógico que não estaria, naquele primeiro momento, ajudando muita coisa. Aí, qual foi a ação logo em seguida que a gente teve, né? Foi criado pelo coordenador do Grupo de Apoio Técnico Especializado, lá pelo 6º CAL, uma portaria criando um grupo técnico, um grupo de trabalho para, inicialmente, trabalhar essa questão do risco iminente, e eles me pediram para juntar, né, para chamar, para convidar pessoas de universidade, órgãos públicos. Então, a gente juntou o Cláudio do INEA, do DRM, técnicos do INEA, professores de universidade, para tentar conversar, né? Porque o INEA tinha a sua metodologia de delimitação das áreas de exclusão, o DRM tinha a metodologia para a definição das áreas de risco iminente, e todo mundo levava essa ideia para esse grupo e era conversado, era aprovado por todos, e o trabalho ia andando e a gente ia acompanhando, o que evitou muito aquela coisa de ofícios, né, dos promotores, atrapalhando, inclusive, chegando até a atrapalhar o trabalho dos órgãos naquele momento de emergência. Então, o objetivo foi esse, a gente poder estar participando junto com os órgãos e evitar que o papel do Ministério Público fosse só, né, de emitir os ofícios e ficar, da mesma forma, meio que por fora do que estava acontecendo na verdade. Então, a partir daí que realmente aconteceu essa aproximação da gente com o DRM, com o INEA e com outros órgãos. Então, qual foi... Aí, tá, agora a gente já está em outra fase, né? Essa recorrência de desastres, né, e agora o conhecimento do MP do problema, um pouco mais, conhecendo um pouquinho melhor o problema, né, a gente identificou que vários setores públicos, do poder público, da sociedade civil, precisavam adotar essas providências de cunho preventivo, que desde o início hoje, né, que a gente está conversando, e preparação de novas respostas para a emergência. Então, a gente, nessa aproximação
da gente com os órgãos ambientais, a gente teve acesso ao trabalho que o DRM estava desenvolvendo, ao trabalho que o INEA estava desenvolvendo e quais seriam os passos, né, do trabalho deles. Inicialmente, aquele mapeamento de risco iminente, posteriormente, as cartas geotécnicas, e isso daí subsidiaria a nossa revisão dos planos diretores. E aí, sim, isso daí já teve uma aplicação prática, né? A promotoria lá de Teresópolis, com base nesse mapeamento de risco que o DRM preparou, elas já estão cobrando que a revisão do plano diretor seja feita com base no mapa de risco iminente. Então, isso já foi um progresso com relação à atuação do MP e a interação do MP com esses órgãos, com esses dados técnicos, né? Então, isso daí seria também as informações que o INEA vai fornecendo para a gente, principalmente na região serrana, nos municípios críticos, né, que já se falou aqui. Então, a gente tem conhecimento do que está sendo feito, das dificuldades dos órgãos em executar esses projetos, em executar as medidas que estão sendo propostas. E também a gente tem que entender, ver agora, a partir de agora, como que a gente vai poder acompanhar esse processo e tentar, de alguma maneira, fazer o papel de fiscal que o deputado chegou a comentar aqui, que precisaria realmente do TCU, do TCE, do Ministério Público, para que as coisas realmente acontecessem. Então, é a partir daí que a gente está trabalhando, né? Então, o Ministério Público, pelas promotorias de justiça, criou, né, o 6º CAL, que seria o Centro de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente, criou o Grupo Especial de Apoio à Atuação de Promotores de Justiça para a prevenção e resposta a acidentes. Então, esses promotores participando desse grupo, eles têm todas as informações que a gente pode obter dos órgãos executores, né, e a partir daí poder ter uma ideia do que está sendo desenvolvido mesmo nos municípios e poder cobrar as ações de planejamento e ordenamento do território urbano, né. Então, agora, no momento, o que esse grupo discute é justamente o desempenho dos municípios nesse papel de planejamento e ordenamento do território urbano e exigindo que sejam realmente elaborados os instrumentos legais e as políticas municipais para que a gente... isso daí tudo com base agora numa legislação que não existia até pouco tempo atrás. Tipo, o Estatuto das Cidades, tudo bem, 2001, isso daí já deveria estar sendo cumprido. Mas a Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012, Política Nacional de Saneamento Básico, 2007, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a que a gente está discutindo hoje, Código Florestal, 2012, e a Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Então, o Ministério Público ele pode cobrar que esses instrumentos sejam desenvolvidos com base numa legislação. E essa legislação é relativamente nova, como a gente pode ver, algumas desse ano e outras bastante recentes, o que, de alguma maneira, dificultava a atuação, e agora a gente tem uma ferramenta legal para poder cobrar dos municípios que sejam desenvolvidos essas ferramentas, esses instrumentos, né? Então, a gente falou muito da questão da informação e pelos dados que que o 6º CAL coletou, são 92 municípios do Rio de Janeiro e a gente tem um problema de acesso à informação com relação ao que está sendo feito a esses municípios. Como que o Ministério Público pode cobrar, cobrar e fiscalizar que esses instrumentos estejam sendo realmente feitos de ordenamento e ocupação do solo, se não existe a informação? Então, dos 92 municípios do Rio, 15 apresentam a legislação integral disponibilizadas no site. 44 só os principais diplomas legais. E 33 não tem a menor informação nos sites com relação ao que está sendo feito com a legislação, nada disso. Então, identificando a importância da informação técnica, né, como indispensável para esse planejamento e gestão do território urbano, agora a ideia é que os municípios sejam questionados, né, bem diretamente com relação a alguns aspectos principais, tudo baseado naquela legislação que eu apontei.
O município possui plano diretor? Qual é a data de sua aprovação e qual é a previsão de revisão desse plano diretor? Nessa revisão desse plano diretor já vai ser exigido que essas cartas de risco sejam consideradas. Né? O município possui norma de zoneamento, uso, ocupação, parcelamento do solo? Né? Isso daí é um dado fundamental para a gente poder, de alguma maneira, fiscalizar essa ocupação. Possui norma de mobilidade urbana, né? Já seria no âmbito maior de gerenciamento do espaço urbano, saneamento básico, a gestão de resíduos sólidos, tudo isso o município estaria alimentando o Ministério Público com as informações, para caso não tenha, eles teriam um prazo para começar a, pelo menos, apresentar um cronograma para a definição desses planos, né, que seriam obrigatórios por lei. O município possui norma para incorporação das ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. Há procedimento iniciado? Isso daí foi porque a gente sabe que esses dados estão sendo feitos, estão sendo produzidos, e muitas vezes, até pouco tempo atrás, isso daí ficava na gaveta de alguém. Então, uma vez que o município apresenta essa informação, conhece a informação, e essa informação foi engavetada, digamos assim, já existe uma maneira da gente estar cobrando, né, que isso não aconteça. Então, tendo a informação, eles seriam obrigados a definir um plano de contingência, plano de emergência e dar continuidade ao trabalho. Tá? Possui o plano de redução e eliminação do risco. Então, há um procedimento para a elaboração desse plano. Então, tudo isso faz com que os municípios alimentem o MP com as informações de que eles estão seguindo, né, dando continuidade a esse trabalho, a essa obrigação deles mesmo, e que plano de contingência, se o município possui norma de delimitação de áreas de preservação permanente, que no caso da região serrana é bastante, né, relevante. A gente acabou de fazer um trabalho até junto com um aluno com o NIMA, lá da PUC, e para a região de Nova Friburgo, fazendo uma análise da nova legislação, do novo Código Florestal, com relação no impacto desse novo Código Florestal e o que seria a APP de topo de morro. Né? E a gente chegou à conclusão lá para o distrito de Nova Friburgo, 80% do que seria a APP de topo de morro seria perdido, não teria mais essa proteção legal. Então, 80% do que era topo de morro em Friburgo deixou de ser. Né? Isso daí foi feito um trabalho junto com o NIMA, usando ferramentas de georreferenciamento, tudo. Então, é lógico que para cada realidade, para cada município, isso daí vai variar. Mas para Nova Friburgo, que seria um exemplo da região serrana, que foi o que foi mais afetado, essa perda desse instrumento legal para a proteção dessas áreas foi de 80%. Tá? Então, a gente tendo essa delimitação, não quer dizer que seja a única ferramenta que vai impedir a ocupação das áreas. Né? Não deixou de ser APP, pode ocupar. Não é bem assim, mas é menos um instrumento legal que vai proteger essas áreas. Né? E, com relação aos efeitos da mudança do clima, seria mais uma legislação que ele teria que estar atendendo. Então, eu vou destacar aqui alguns pontos mais importantes que eu entendo. Tá? A importância da informação técnica no planejamento e gestão do território urbano. Até 2011, a gente não tinha nem ideia, nem tinha como cobrar a geração desses instrumentos de planejamento do solo, de planejamento e ocupação do solo. Agora a gente tem como cobrar uma base legal para exigir que os municípios estejam desenvolvendo esses instrumentos. Então, o MP vai poder, com base na legislação, não só de defesa civil, mas nessas outras que eu comentei, cobrar a elaboração dos respectivos instrumentos legais e execução das políticas municipais de desenvolvimento das cidades. A ideia, né, a gente está sempre procurando mudar um pouquinho a maneira como se vê, né, o órgão, o Ministério Público, a gente está procurando uma interação maior com os órgãos, que eu acho que isso daí só vai trazer vantagem para todo mundo. A gente vai ter acesso às informações que a gente não tem condição de gerar, e a gente vai ter como facilitar as secretarias, as defesa civil, tudo,
a suprir as necessidades que muitas vezes, né, ficam evidentes, né, como o Kelson falou, como ele deu com o exemplo. Então, a gente tem que ver também que são a gente tem uma dificuldade dentro do órgão, são 92 municípios com diferentes realidades e por isso mesmo, diferentes acessos a essa informação, diferentes realidades. Niterói, até pouco tempo atrás, não tinha GeoNIT. O DRM, pelo que eu vejo, assim, tá mais, né, tem um grupo formado fazendo esse tipo de trabalho há menos tempo, 2009 para cá. Então, a gente agora que tem condição de estar trabalhando junto e realmente fornecer informação, fornecer subsídio aos promotores para que eles possam fiscalizar essa questão do desenvolvimento das cidades, né? Então, eu acho que eu não sei se... E aí, tem algumas coisas, lá em Petrópolis, por exemplo. Agora a gente tem informação, né? Tem pouco tempo que a informação foi gerada. Essa semana mesmo, a promotora lá de Petrópolis, uma promotora nova, me pediu informação de que tinha feito lá, de que tinha sido já gerado de informação. E provavelmente ela vai entrar em contato para ter acesso a essa informação, né? Então, as maneiras de atuação são diferentes, as realidades dos municípios são diferentes e realmente esse trabalho é recente, esse trabalho é novo, né? Então, eu queria agradecer novamente e se tiver dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. A gente agradece muito, Ana Cristina, essa exposição esclarecedora do MP. Acho que é fundamental para todos ouvir isso. E dizer também, destacar também que houve uma evolução muito forte do processo nosso de relação dos órgãos públicos e das prefeituras, etc., com o Ministério Público. Está havendo uma interação muito maior. Nós vamos passar para uma fase de debate. Eu não sei o tempo que a gente tem, Bené, mas eu queria consultar vocês, que nós temos uma mesa com 2, 4, 6 cadeiras e temos 8 palestrantes. Como é que a gente faz? Entendeu? Ou talvez as pessoas perguntando, e aí quem for perguntado responde. Pode ser assim? Mesmo vocês estando na plateia, hein, Thales? Pode ser assim? Tá ok? Então está aberto para debate. Aí quem se habilita? Cláudio, você não quer começar fazendo pergunta a alguém, não? Você já, né? Por favor. É a Thelma, né? A Thelma, fala aqui no microfone, Thelma.